a desapropriação indireta, que é um fato administrativo em que o Estado, utilizando da sua mano militar, apossa para si uma propriedade de um terceiro, propriedade privada, vamos assim dizer. O que acontece? O indivíduo, quando perde essa propriedade, ele pode fazer algo sim, ele pode tentar obstar através de uma ação possessória. Só que vale ressaltar que a desapropriação direta, apesar de ter esse termo indireto, o doutrinador José dos Santos vai dizer que ela é bem direta, porque o Estado deixa de levar em conta procedimentos legais, o devido procedimento legal, como, por exemplo, a declaração não é feita e a indenização prévia, como postulado no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Há alguns doutrinadores também que vão dizer que é semelhante ao esbulho possessório. No entanto, dentro da doutrina e na jurisprudência é visto como ato lícito, obviamente, né? Tá tipificado, né? Está positivado, vamos assim dizer, perdão, tipificado já é outro ramo, mas está positivado e não é visto ainda, até então, nesse exato momento, como um instituto inconstitucional. Já o José dos Santos vai dizer que, se o Estado fosse bem organizado, não atentaria contra o proprietário utilizando dessa desapropriação direta, que, novamente, segundo esse doutrinador, é um ataque direto contra o direito à propriedade. Apropriação indireta encontra-se seu fundamento no artigo 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe: os bens exapropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundado em nulidade do processo de desapropriação, qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Dessa forma, se houve a incorporação do bem ao patrimônio público, mesmo se tiver sido nulo o processo de desapropriação, o proprietário não pode pretender o retorno do bem a seu patrimônio, restando pleitear o pagamento de justa indenização através da ação de indenização por desapropriação indireta. Importante acrescentar que a desapropriação indireta decorre de atuação ilegal do poder público, embora nunca houve declaração de sua inconstitucionalidade. Ao contrário, os tribunais a reconhecem e têm, inclusive, editado súmulas com referência ao Instituto. Entretanto, o reconhecimento de sua ocorrência deve estar pautado a requisitos rígidos aplicados na medida exata para atender à necessidade de conciliar o direito individual de propriedade com a função social da propriedade. Os requisitos são o apossamento irregular do bem pelo poder público, a destinação pública desse bem, ou seja, sua afetação ao interesse público ou pela execução de uma obra ou prestação de determinado serviço, e a impossibilidade de se reverter a situação sem ensejar prejuízos aos interesses da coletividade. Proteção possessória. Segundo Savigny, a proteção da posse se fundamenta na interdição da violência contra a pessoa, na defesa da personalidade. Para ele, a posse considerada em si mesma é apenas um fato, mas fato produtor de consequência jurídica. É certo que a desapropriação indireta somente se consuma quando o bem se incorpora de forma definitiva ao patrimônio do Estado, ou seja, é a incorporação, fato consumado, que gera a transferência da propriedade para o poder público, conforme dispõe o citado no artigo 35. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restrição da posse, conforme disciplina o artigo 1210 do Código Civil. No caso de ameaça à posse, é a situação que antecede a incorporação patrimonial exigida pela lei, cabendo ao prejudicado a proteção possessória, seja através de ação de manutenção de posse,
em caso de turbação, da ação de reintegração de posse no esbulho consumado, ou ainda do interdito proibitório na hipótese de justo receio de ser o possuidor direto ou indireto molestado na posse, a fim de impedir a turbação e o esbulho imediato. Tem legitimidade para propor estas ações, no caso as ações de manutenção de posse, o possuidor que sofrer turbação em sua posse. E por turbação entende-se como todo ato que embaraça o livre exercício da posse. O autor da ação de manutenção, ele deverá provar a posse, a turbação, a data de turbação para efeito liminar, a continuidade da posse. Porque, se devido ao ato do réu ele perdeu a posse, a ação competente não mais é a de manutenção, e sim de reintegração de posse. Na ação de manutenção de posse é cabível a liminar quando a posse era nova, ou seja, com menos de ano e dia. Se a posse for velha, a ação segue o rito ordinário, pleiteando a antecipação de tutela, mas desde que prove o requisito dessa. Utilizando-se do princípio da fungibilidade, se adotada qualquer das medidas possessórias e se no decorrer do trâmite processual ocorrer a incorporação do bem ao patrimônio público, a ação deve ser transformada em ação de desapropriação indireta. O Código Civil brasileiro permite a autotutela, como prevê o artigo 1210. Citando, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contando que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável manutenção ou restituição da posse. Proteção conferida ao possuidor abrange a autodefesa e a proteção especial à posse, que se dá pela invocação dos interditos possessório ou ação possessórias. As ações possessórias são enumeradas no artigo 926 a 933 do Código de Processo Civil Brasileiro, quais sejam a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. Segundo a melhor doutrina, mesmo que se tratando do poder público, cabe ao interessado a proteção possessória, tanto pela ação de reintegração de posse, quando consumado o esbulho, ou ainda o interdito proibitório na hipótese de justo receio de ser possuidor direto ou indireto, molestado em sua posse com a finalidade de impedir a turbação ou o esbulho iminente, conforme consta ou disciplina o artigo 1210 do Código Civil e os artigos 560 e 567 do Código de Processo Civil. Na desapropriação indireta, o poder público se apropria do bem particular sem o pagamento da devida indenização. Nesse caso, incumbe ao particular ingressar com ação de indenização por desapropriação indireta, visando o recebimento dos valores devidos pelos prejuízos que lhe causou a perda da propriedade. A indenização se apura conforme o procedimento estabelecido na Lei de Desapropriação. Na ação de desapropriação comum, o sujeito ativo é sempre o poder público e o sujeito passivo será sempre o proprietário do bem a ser desapropriado. No entanto, na desapropriação indireta, os polos serão invertidos. O autor é sempre o prejudicado, ex-proprietário, e ré sempre a pessoa de direito público responsável pela incorporação do bem a seu patrimônio. Com relação ao foro adequado para a propositura da ação indenizatória por desapropriação indireta, o STF já se manifestou sobre o tema, indicando que competente é o foro do local do imóvel, tendo em vista que se trata de ação decorrente de direito real. E com essa qualificação de ação de natureza real, é importante se atentar ao prazo de prescrição para o ajuizamento desta ação. Segundo entendimento já pacificado nos tribunais, no sentido de aplicar-se como prazo prescricional da pretensão do proprietário à indenização, o mesmo prazo previsto para a aquisição da propriedade por uso capião, atualmente de 15 anos, como estabelece a regra geral prevista no artigo 1238
do vigente Código Civil. O prazo será reduzido a 10 anos se o possuidor tiver sua moradia habitual no imóvel ou neste tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Acréscimos indenizatórios e despesas processuais acontecem na fase judicial, previsto no Decreto 3365/41 e na Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 24º e outros dispositivos. A correção monetária é a atualização do valor do bem que ocorre com valores contemporâneos, nunca retroativos. É calculado a partir do laudo de avaliação, com base no IPCA-E, Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial. Os juros compensatórios destinam-se a apurar e a compensar a perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. O STF decidiu que os juros compensatórios seriam devidos independentemente de o imóvel produzir renda ou não. Os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da emissão antecipada da posse. A taxa de juros simples de 6% ao ano é calculada sobre a diferença do valor ofertado e o valor do bem fixado na sentença, conforme decisão do STF, artigo 15A do Decreto 3365/41. Os juros moratórios. Os juros moratórios correspondem à pena imposta ao devedor em atraso ao cumprimento da obrigação. O fato gerador é a demora no pagamento da indenização. Incide sobre o valor da indenização fixado na sentença condenatória, corrigido monetariamente no montante de 6% ao ano, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. As despesas processuais. De acordo com o artigo 82 do CPC, cabe às partes, em linha de princípio, arcar com as despesas relativas ao processo. Compete ao autor adiantar as despesas concernentes a atos a serem praticados por ordem judicial. Os honorários. Em relação à base de incidência dos honorários, diversamente do que ocorre nas ações em geral, em que a parcela é calculada sobre o valor da condenação, na desapropriação, a base continua sendo o valor da diferença, que é meio e 0,5%, entre o quantum indenizatório fixado na sentença e o valor da oferta feita pelo expropriante no início da ação. Os honorários não poderão ultrapassar R$ 151 mil. Apossamento administrativo. Vou falar o que é. O apossamento administrativo, ele é o fato administrativo pelo qual o poder público ele assume a posse efetiva de determinado bem. Ele guarda uma mera semelhança com a desapropriação indireta, mas, enquanto esta atinge o direito do proprietário, que acarreta a perda direta do próprio domínio em virtude da ocupação do bem pelo Estado, no apossamento administrativo, a ação estatal ela investe mais diretamente contra o indivíduo que tem a posse, sobre determinado bem. Geralmente, este bem é imóvel. E por esse motivo, somente se consuma apossamento quando o possuidor ele não teve como evitar a turbação e o esbulho através dos mecanismos de proteção possessória. Essa forma de ação estatal, ela tem o mesmo caráter de definitividade da desapropriação indireta. E já que o poder público, ele, ao assumir a posse, ele deve utilizar o bem do apossamento com permanência. Ou seja, a atividade administrativa, ela é exercida sobre o bem, que necessariamente é inspirada por fim de interesse público, que deve se caracterizar como, primeira, contínua,
segunda duradoura. O apossamento administrativo, ele pode implicar simultaneamente a desapropriação indireta do bem, que no caso, havendo a perda da propriedade juntamente com a posse, e sejam os mesmos ou diversos, os titulares dos respectivos direitos. Poderá, contudo, ocorrer, porém, raramente. É apenas o apossamento, a perda da propriedade. O apossamento, no caso, sem a perda da propriedade. E o caso digamos que é o caso em que a propriedade ela pertence a uma entidade política maior. E como, por exemplo, o Estado é o apossamento, for penetrado contra titularidades de posse por entidade política menor. O efeito do apossamento administrativo é idêntico ao da desapropriação indireta, que é consumado o fato, o juiz ele dá a posse, faz jus à indenização correspondente à perda de seu direito. O STJ ele já decidiu que o possuidor, mesmo sem titularidade do domínio, ele tem legitimidade ad causa para postular uma indenização do seu patrimônio pelo apossamento administrativo. Bom, havendo o desvio de poder, é cabível, sobre pretensão de desalojamento do poder estatal. E a figura inconcebível perante o direito à legitimação de atividade plasmada, o objetivo é que retrate violação aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade.